mano, a vida, velho, tá cada vez mais vida. Tá cada vez mais difícil, né? Impressionante. Você acha que tá tudo foda, fica mais foda. Sabe com quem aconteceu isso também? Nosso amigo Coringa. É verdade. Entendi. Tava desabafando aqui, ele já quis dar um gancho. Não foi catártico? O que significa isso? Catártico é quando você assiste uma obra e meio que esse sentimento que estava guardado sai. Não, né? Só esfregou na minha cara o sentimento. Mas vamos ser educados, né? Desculpe. Olá, meu querido player, como vai você? Tudo bem? Espero que seja melhor que nós. É, porque a vida não tá fácil. Não está fácil, né? Zerá-la é mais complicado do que parece, né? Existem fases que são piores que outras. Tem uns chefão que é mais difícil de derrotar, mas tem que voltar sempre. Isso quando não tem os puzzles, que você precisa ligar as coisas até fazer sentido e passar daquilo. Exatamente, cara. Nossa. Essa é a vida. Uma grande frustração. Tem uma sujeira no seu bigode. Ainda tem. Aqui, ó. Bem no finzinho. Isso aí, hoje a gente vai falar sobre o Coringa, o nosso personagem tão querido e odiado ao mesmo tempo. Simboliza muita coisa. A jornada dele é de abandono parental. Ah, Negligência, né? Parental. sei lá, se tinha parente naquele negócio, era muita desgraça com uma pessoa só. E aí você tá numa fase difícil também, você fica, poxa, como a vida é foda mesmo, hein? Exatamente. Parece que cada fiozinho que mantinha ele na sanidade foi sendo cortado Um por um. Começando pelo governo, depois pelo trabalho, depois pela mãe, depois pela mulher que ele nunca conheceu. e depois pelo maior ídolo dele. É, aquele que ele cortou bem cortadinho. Isso ele cortou pela raiz. Mas, enfim, cara, eu acho bacana a gente falar sobre a infância, que a gente sabe bem pouco sobre o suficiente para saber o que foi ali, né? Então, Sim. a mãe dele, começa pela mãe dele, que era um empregado do Thomas Wayne, do querido pai do Batman. E dá pra imaginar, cara. Ela é dito no laudo dela que ela era narcisista. Isso, ela tinha transtorno de personalidade narcisista. E os narcisistas têm essa característica, né? De manipular e sempre se colocar no centro. Sim. Então ela sempre estava ali colocando no centro das situações e ela fez um plano muito bosta. Que na cabeça dela era genial. Ou talvez ela era louca também nesse nível de achar que realmente alguma coisa tinha com ele. Porque ela ficou até o final, lutando pela causa, parecendo mesmo que era aquilo. Ela insistiu, não, esse é... Cara, mas ela pode tinha, ser ela que... falava lá, ele falou que ela tinha... ela era iludida, ela tinha... Não é ilusões, eu acho que é isso, tipo... Como é que a pessoa que ela pensa... Esquizofrênico? Não... alucinação, ela era alucinada, ela pensava que algumas coisas eram real, sendo que não era, coisa do tipo, né? Mas será que não tem a possibilidade dela estar certa, cara? Então, eu também pensei sobre isso, quem sabe? Porque o Wayne em si, o Thomas Wayne, ele parecia bem babaca nesse ângulo, né, da história, não mostrando o Batman, mas o Coringa. E eu também acho que ele teria o poder para pagar os caras para fazer aquele documento que estava sendo adotado a criança. Sim, tudo isso ele poderia ter realmente feito. E não era de se duvidar, né? Porque quem tem poder, pode. Quem tem poder, pode. Então, na verdade, ali tem muitas coisas que não tem resposta, né? A gente tem, por exemplo, tem muitas teorias de que muitas das coisas que aconteceu ali era coisa da cabeça dele. Porém, a gente tem que se agarrar alguma coisa, senão... É o que tem, senão... Senão vira a teoria do Ash, tá ligado? É tudo um sonho. Não, mas partindo do princípio que a narrativa do filme é verdade, ela sendo narcisista,
adotou uma criança pra divulgar pra todo mundo que era filho do Thomas Wayne é um negócio louco mesmo. Surreal. Ou ela se iludiu muito, tipo, ou ela é burra mesmo. Se ela fosse um pouquinho mais inteligente, dá pra fazer um plano melhor, né? Não, pelo jeito que ela ficou no final da vida, só era louca mesmo. Sim, Ela ela achava, ela escrevia, tinha, ela cara. tinha certeza disso. Pra ela, pelo menos. E tinha uma parte que eu não sei se isso quer dizer alguma coisa em relação a isso, ou só ela mesma que escreveu, mas enquanto ele tá se maquiando lá, passando aquela parte branca, onde ele vai fazer tudo que ele fez pro final do filme, ele pega uma foto dela nova e atrás tá escrito Amo seu sorriso, T. Wayne, entendeu? TW. TW, isso. Então, tipo, ela criou ou realmente, tá ligado? Ou foi parecido com ele, né? Talvez parecido com ele. Ele só deu uma brechinha e ela idealizou tudo. Igual aconteceu com o Coringa e a vizinha. Sim, Talvez. muitos talvezes. Exatamente. E uma coisa que eu notei ali, que durante todo o filme, lógico que tem aquela coisa de pegar a paleta de cores, paleta de cores. Tem esse negócio de paleta de cores, lógico, mas em momentos onde você sabe que, depois que você assiste uma vez, na segunda você sabe que ele tá meio que criando aquilo, ou ele tá sofrendo com aquilo, todo o ambiente fica daquelas cores que é da cor do palhaço em si, que é a cor que ele se veste no final, tá ligado? Nas cortinas lá do show, as mesmas da roupa que ele usa. Realmente. Tem essa simbologia das cores também. Quando ele conhece a mulher também, aparece várias cores nela, na menina também. Então tudo que ele vai meio que alucinar ali, sei lá. Na hora que ele vai levar uma bronca pela placa que ele não devolveu, eu não acho que ele tenha levado aquela bronca. Pode ser que ele idealizou aquilo também e ficou puto. Criou na cabeça dele. Realmente, né? Porque não faria sentido brigar com ele, por causa. Sim. E porque enfia a placa pra quem queria guardar uma placa pra ele? Exatamente. O ambiente todo tava mostrando aquilo, tá ligado? Então parecia bem. Exatamente. Talvez até a arma, porque talvez o colega dele não estaria mentindo que ele pediu a arma. Sim, talvez ele comprou mesmo. Exatamente. Talvez ele pediu, não preciso de uma arma. Ou seja, ele se iludiu realmente. Ele criou a narrativa ali na cabeça dele. Sim. Parando pra pensar, cara, talvez ele tenha a mesma condição, que eu não acho doença, eu acho um superpoder, assim, que o Cid do Não Salvo tem. Porque remédio não funciona com o Cid. Ele pode tomar qualquer tipo de remédio, tem os lados ruins, né? E não funciona. Ah, tá, não entendi. Não tem efeito. Talvez por ele tomar tanto antidepressivo, tanto remédio. 7 remédios, né? E não funcionar, provavelmente alguma coisa errada nele existia, né? Ah, cara, é muito complicado porque qual o nome daquele filósofo lá que fala que o mundo que. Sociedade que corrompe o homem? Foi a Anitta que disse, né? Rousseau. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Jean Jackson. Ele mesmo. Então, porque em o filme, a crítica social é toda hora batendo na cara. No começo, principalmente, você já vê que enquanto ele tá se pintando lá para trabalhar, literalmente, e até tá escorrendo uma lágrima aqui e tudo mais, tá dando notícia no rádio de coisas ruins na sociedade, doença, Rato, super rato, e um monte de merda que tá acontecendo, e guerra. Então, e ele se arrumando para trabalhar, com sofrimento e tudo mais. Aquilo ali é uma crítica escrachada do que normalmente as pessoas comuns, sabe, a população de classe baixa, como a minha, a sua, nós somos médio baixa. Eu me considero baixo. Então, nossa galera de classe baixa vive isso constantemente, sabe? Tá ali com todos aqueles problemas na cabeça, se arrumando para trabalhar ou se passando de palhaço perto da situação social que tá acontecendo e só desgraceira ocorrendo ao redor. E isso acontece o filme inteiro, né, mano? O filme inteiro, o tempo todo. E ele fala lá na entrevista, minha motivação não é política, mas acabou sendo. Sim. Tipo, ele não matou os caras porque os caras é rico, mas porque era babaca. Mas todo mundo viu ele como um símbolo contra a burguesia, né? A galera ganha dinheiro. Exatamente. Enfim, cara, eu acho que talvez ele não chegaria naquele ponto se ele não apanhasse tanto quando criança.
E ele abstraiu isso. Não sei porquê, ele não lembra de ter apanhado na infância. Ele nunca cita isso. Parece que ele se surpreende ao saber que ele apanhava dos padrastos, tá ligado? Sim, tanto que numa das vezes ele fala que ele bateu com a cabeça, um negócio, né? Então, além da memória, eu acho que pode ter dado esse negócio de ficar rindo pra caramba, sei lá. E E outros tem problemas isso também de... A psicóloga pergunta... Você lembra do manicômio? A única coisa que ele vem na cabeça dele é ele bater na cabeça. Verdade, tem essa ligação bacana, boa ideia. Daí tem outros 2 momentos que eu vi. Quando ele foi demitido, ele bate a cabeça na cabine de telefone. E quando o cara não tá querendo dar o laudo pra ele, ele bate a cabeça. São as 3 vezes que ele bate a cabeça, tá ligado? Parece que é um degrau cada batida de cabeça dele. Sim. E uma outra analogia bem legal que eu percebi é que quando tem aquela escadaria, a clássica que ele vai descendo dançando. Então, ele passa nela 2 vezes quando tá acontecendo 2 situações que eu não lembro agora quais são, mas na primeira, quando você tá conhecendo o personagem, ele sobe aquela escadaria, você vê que ele sobe todo cansado, sabe? Todo desgranhento. E depois ele vai de novo, acho que no momento que tá chovendo. Eu acho que é quando ele matou os caras. Ele sai correndo, não é? Não, é do metrô. Não, isso aí ele vai pro metrô, ele dança lá. Eu acho que é no momento que ele descobre tudo sobre a mãe dele e tudo mais. E ele tá subindo nessa mesma escadaria, todo cansado e ferrado. E depois vem ele dançando, bonitão, chutando balde, literalmente, né? Que ele chuta uma lixeira, se não me engano, uma coisa assim. Isso. Dos policiais já. Muito bacana. Inclusive, eu acho que um daqueles policiais deve ser o comissário. Eles ficaram em estado crítico, mas não morreram. Exatamente, não mataram ele. Sim. O filme ele é muito bom nesse negócio de cores e tudo mais. E naquele momento que ele começa a se maquiar também, tem uma cena ou outra que a câmera não tá no ângulo perfeito, assim, ela tá um pouquinho inclinada, sabe? Pra causar esse negócio de... Tem parada errada, sabe? Tá estranho esse negócio. É muito bom. Eu acho bem contemplativo, assim, mas eu não gosto muito de assistir, cara. Pelo teor, sabe? Não é um filme que você assiste e fica bem depois. Tem filmes e filmes, é foda. É muito ruim. É como horror, né? Você vai lá pra ficar mal mesmo, pra ficar horrorizado. E eu tinha percebido só depois, que falou sobre como ele apanhou muito na infância. E aquela cena dele tentando abrir o sapato, assim, agora faz sentido, né? Porque ele tava meio deformado. Você vê, inclusive, que quando ele vai abrir a porta pros 2 lá, que tem o grandão e o anão que chega, você vê que tem um pedaço do ombro dele, como é que é? Escápula, né? Sim. Erguida, assim, um pouquinho. Ele é meio todo zoado. torto, assim, E o ator também é, meu senhor. Sim, tem as partes que ele apanha também. São quando os malucos tomam a placa dele. E depois os caras do metrô. Só que os caras do metrô conseguem matar. Sim, talvez ele mostre a evolução da ira dele. De crianças aí. Tá? E deve ter algum gatilho também isso, né? Apanhar. E... O que aconteceu com o namorado mesmo da mãe dele? Fala lá. Não, ela teve vários que também eram abusivos com ela. Daí, provavelmente ela separou, mas deve ter deixado sequela nela. É que um deles foi pego, né? Você viu que lá tinha como notícia mostrando lá terror para mãe e filho. Então talvez era só um. Eu não sei o que aconteceu com ele. Mas uma coisa que eu ia falar que eu lembrei aqui. Uma coisa que a Raquel me disse, inclusive, obrigado Raquel, que tem uma piada que ele conta que aconteceu na vida do ator do Joaquin Phoenix. Qual? Aquela que ele, antes de matar o Murray. Qual que é? A piada ele fala sobre quem fala é a polícia. O seu filho, seu irmão foi atropelado por um bêbado. Nossa. E tipo, realmente aconteceu com ele. A Raquel tava contando, acho que ela contaria melhor, mas basicamente o que eu lembro é que quando ele era criança mesmo, aconteceu isso. E o pessoal da reportagem só, tipo, usou ele como um objeto de cena mesmo, entendeu? Cagou pra aquilo. E apareceu ele no jornal, mostrando ele desesperado, ligando pra polícia, porque o irmão dele tinha sido atropelado. Ele viu tudo acontecendo. E foi só visto como, sabe, vamos filmar pra dar reportagem. Então ele conseguiu usar, até legal, porque o diretor aceitar essa sugestão ficou muito legal, muito bom. Ele usou e criticou mais ainda a mídia, tá ligado? Nesse sentido.
Tanto que mostra Ficou mais como... profundo o negócio. Você vê também a mudança de personalidade do Murray lá fora, no camarim, sendo super gentil com o cara, e lá na hora ele, sabe, zoando, queimando a cara dele e tudo mais. Tendo essa dupla identidade também. Sim. Diante das câmeras, ele é um zoador. Fora, não, pode ficar de boa. E o mais pesado que eu vi ali, que ficou bem escrachado, na verdade, é tudo que o governo quer falar, só que ele não pode. Foi o que o Wayne fez na televisão, depois que ele foi falar sobre as reportagens lá, dos 3 mortos lá. Ele falou todo mundo que... Ele falou que as pessoas que não são afortunadas como as pessoas que ele é, porque ele é de uma classe totalmente outra, fala que aquelas pessoas são palhaços. De certa forma, ele fala assim, eu vou lembrar aqui o contexto quanto isso. Ele fala que as pessoas que não são afortunadas, que não fizeram nada para ficar afortunada, são palhaços, nesse sentido. Então, tá chamando de vagabundo o pessoal que é pobre, como se fosse uma opção da pessoa, entendeu? Aquela mesma ladainha, tipo, ele tá na rua porque ele quis. Porque não vai trabalhar, vagabundo. Coisas do tipo, para quem fala para mendigo. Hoje em dia, muitas pessoas que eu conheço eu já vi fazendo isso. Quando eu trabalhava lá, eu trabalhava, sabe, nas entregas lá, um dos seguranças lá que trabalhava na segurança do lugar, ele, do nada, tava um cara deitado lá perto, nem era necessariamente na entrada. Perto do albergue lá, né? Isso. E aí o cara tava deitado lá e ele chegou com todos os motoristas esperando pra abrir e começar a fazer o carregamento. Chegou, chutou o cara. E o cara, ele acho que tem uma perna quebrada, deficiente numa perna. Chutou ele e falou, vai vagabundo, sai daqui. E um cachorro mesmo. E tirou uma faca, assim, o próprio segurança, ameaçando ele, mandando pra lá. E depois ele veio todo boa pinta, falando, esses caras aí no trabalho, não sei o que, vagabundo. E isso, nossa, cara, isso é revoltante, porque é uma falta de empatia enorme. Porque é difícil das pessoas perceberem, cara, principalmente moradores de rua, eles são viciados. E parece que elas não se dão conta que o vício não é uma escolha mais. Exatamente. A pessoa está totalmente presa no vício. Ela não tem opção. Para ela, a vida dela gira em torno daquilo. Precisa de muita ajuda, cara. Nem como diz, tipo, os livros de hábito que eu tô vendo, o hábito ele não é racional. Para você ter um hábito, basta você forçar ele só no início. Depois você tá totalmente independente. Depois Você não tem que pensar. Isso que é foda. Exatamente. Daí eles ficam naquela situação por isso. Não tem outra opção para eles senão aquilo. O certo seria um tratamento bem focado para ele largar esse hábito e começar a pensar em ter uma vida melhor. Exatamente. Isso que é tenso, cara. Tenso. E além de todo, sei lá, o que na infância pode ter engatilhado todo aquele transtorno mental que o próprio Arthur tinha, pode ser também, agrega muito também o fato de ele ver a mãe apanhando, ele apanhando. Então, a linguagem que ele aprendeu, como a gente já disse, é de apanhar, de fazer o sofrer. Então, no momento que ele matou, ele sentiu que aquilo era pra ele, tá ligado? Porque é aquilo que ele conhecia como linguagem desde a infância. Aí ele viu aquilo e falou, cara, gostoso, foi pro banheiro, começou a dançar, e toda hora que fazia merda, dançar, porque ele tava se sentindo liberto pelo menos uma vez na vida, ele não tava sofrendo. Talvez, cara, seja um traço de psicopatia isso. Com certeza. Porque sempre que alguém conta uma piada, ele espera as pessoas rirem e depois ele ri. Ou seja, é meio que simulado, sabe? E ele ia anotando. E isso é engraçado. Por isso as piadas dele não funcionaram. Talvez porque ele não sabia, não entende timing. Psicopata mesmo. Daí soma isso tudo. Talvez não exatamente psicopata, mas algum traço ele deve ter. Não sei. É um produto da soma de psicopatia com trauma de infância, com trauma psicológico na porrada, quero dizer, na questão de ter que tomar remédio e tudo mais, para aquelas risadas. Somando tudo isso, mais a influência desgraçada de uma sociedade toda corrompida, onde ninguém respeita ninguém, ninguém se ama, dá naquilo. Dá numa pessoa desse tipo. E não é uma coisa difícil de acontecer. Infelizmente não, porque tudo aquilo ali é muito palpável. Não é um futuro distópico. É muito real. Exatamente. Aquilo ali para acontecer, não toda aquela revolta que eu acho que para chegar a um nível daquilo social aí já é o universo de si mesmo. Mas eu não sei dizer se isso poderia acontecer hoje em dia. A Revolução Francesa foi um pouquinho pior que aquilo. Foi nesse nível? Foi muito pior, na verdade. Tipo, pessoas serem guilhotinadas no dia a dia, tá ligado? Andando na rua. Peraí, você é a favor do sistema? Não. Cortei a cabeça.
Não, mas ali, cara, a Caísa, ela não entendeu. Por exemplo, vamos dar uma explicação aqui. Por que que a população idolatrou ele? Como a gente disse, ele não tinha a menor intenção de começar um movimento político. Porém, as pessoas que ele matou, coincidentemente, era de uma classe odiada, porque todo mundo tá vivendo na merda ali, na pindaíba, e ele, coincidentemente, matou 3 pessoas que simbolizavam aquilo. Então era tipo um lobo de Wall Street, Sim. que ganha dinheiro fazendo as pessoas investirem, talvez roubando, ou só se enriquecendo mesmo. Então a riqueza se tornou algo que as pessoas começaram a detestar. E aqueles caras eram fruto disso. Começou uma anarquia ali, movimento anarquista. Né? Você acha que ele matou a mulher e a filha? Cara, eu acho que não, porque ele não matou o anão. Então, eu acho que eu associei. Eu acho que ele deveria ter matado também. Eu casquei de rir na cena do anão. Não sei se você viu dublado, mas foi o Gigante Léo que dublou. A vozinha do Gigante Léo. Ah, não, velho. Não deu. Como que é o legendado? É normal a voz do anão? Não, tem uma vozinha de anão mesmo. Acho que todo anão deve ter voz de anão, não é possível. Mas ele tinha uma vozinha fina. É muito bom aquela cena. Depois o Gigante Léo, vai, não dá. Tinha suspirado, tinha beijado a Loura de repente. Eu imaginava ele falando isso. Ele no Ultimate Trocadilhos Champion, né? Championship. Muito bom. É engraçado já. Polegares, fazendo assim. Depois você vê. Ah, cara, o filme todo é muito bom. Eu não sei. Que filme que ganhou de melhor do ano quando saiu? 2019, no caso, né? Tô achando que foi o Parasita. Aí não tem como competir. Será que é o Parasita? Acho que sim. É esse, né? Green Book. Ah, já ouvi falar, mas eu não assisti. Não dá pra julgar, mas eu vou falar o que eu já ouvi e o que é verdade. Que o pessoal da academia não gosta muito de filme de super-herói, essas paradas. E como tem relação, pode ser que isso tenha influenciado, porque é um filme muito bom. Eu queria ter visto uma segunda vez no cinema, não consegui. Porque, cara, nossa, esse filme é maravilhoso. Dói muito, mas é muito bem feito. É verdade. A academia detesta algo relacionado ao herói. Eu acho que é tudo velho lá em cima, né? Assim com o tempo vão morrendo, aí as coisas vão melhorando. Também. Por exemplo, o filme do Ultimato, eu não sei se merece nesse sentido, nível técnico, mas nossa, a comoção que fez, cara, deveria ter ganhado uns prêmios. Né? As únicas indicações que eu lembro é maquiagem e efeitos especiais. Nunca passou disso. Né? Tá bom. É foda, né? E agora estamos sem o Will Smith durante 10 anos. Nossa, falta 9 só, né? Merecido, cara. Cara, vai bater no outro. Pistolou demais. Ele deveria só ter falado aquilo que ele falou. On your fucking mouth! Só isso. Keep my wife's name out of your fucking mouth. Nossa, foi louco, hein? E eu tava assistindo aquilo, velho, no momento. Eu fiquei nada. Pode ser. Mas não, deve ser parte da atuação. E legal depois dos memes que mostrou várias figuras bem conhecidas, as reações da cara de geral, assim. Muito bom. Mas o cara fez o nome também. Quem não conhecia o Smith agora conhece. Porra, que... Foi histórico, cara. Foi histórico. Você assistiu o filme dele lá, aquele que ele... Não, que ele ganhou, não. Ele ganhou? Ele ganhou o Oscar, né, que é de melhor ator. É um bom filme, O primeiro e último. Não. Não foi nesse. Foi Emancipation, acho que é o nome. Não sei. Eu acho que foi depois. Foi feito depois, foi naquele ano. E bem naquele ano. Foda, né? Ele bateu no cara, aí depois chamaram melhor ator Will Smith. Ele ter feito... participou do Creed. Essa atuada do Creed ia ser engraçada. Ia ser um bom plot. Enfim. Ele trabalha numa agência de palhaços, cara. Eu acho que isso tem uma simbologia também. Porque a agência sempre é um trabalho que exige muito das pessoas. E era uma agência que destinava os palhaços para determinadas funções. Sem contar também que as agências em si
promovem tudo a questão da imagem e distorce tudo que a pessoa é. A pessoa precisa tanto atuar quanto fingir que é tudo maravilhoso, sabe? Nada contra as agências, tanto porque isso move muitas coisas. Eu trabalho muito. Sim, mas é uma boa conotação em relação a isso. Ó, tá aqui a pessoa sendo moldada para parecer feliz e bonita numa sociedade fodida. Todo o trabalho, praticamente. Na verdade, não, toda a psicologia daquele negócio, sabe? De viver numa sociedade assim. É um filme de. E ele trabalha numa agência de palhaços e tá tentando sair para ser um palhaço solo, por assim dizer. Palhaço. É um autônomo, né? É porque é aquele negócio, né? A mãe dele falando toda hora que ele parecia ser um menino muito feliz lá quando parecia ser um menino feliz quando eu tava jovem lá. E toda hora happy, chama ele de feliz. E essa era a referência dele. Sim. E aquela cena que ele sai rindo de uma piada lá do vestiário e aí vira o corredor e para de rir. Marcante aquilo. A melhor parte pra mim hoje foi aquele batendo ponto. Bateu ponto. Tinha uma parada muito boa. O que ele tá falando mesmo? Foda, tá escapando. Da agência de palhaço. Isso também. Continua. E, querendo ou não, como palhaço, ou seja, maquiado, ele mandava bem, cara. Tipo, lá com as crianças, parecia mesmo um palhaço. Ele dançava, fazia os negócios. Primeiro que criou uma pistola, 3/8. Não, se o cara for levar a arma, né, velho? Isso que é foda. Moscou. Moscou bonito, cara. Me pergunto por que ele tava puxando o sapato lá. Cabelo no pé, pô. Não, ele tava se arrumando pra ir embora, você viu? Que depois daquilo ali, ele pega a arma, não pega, e vai embora. Ri da piada de geral e vai embora. Vai embora. Só que sem o sapato, ele tá normal, como pessoa normal. Acho que ele tava tirando, mas só que por que ele tava puxando? Isso deve significar alguma coisa também. Não é à toa. Sapato, a forma de andar. A forma de andar tava apertado. Ele não tava andando no caminho, tava andando direito. Vamos lá! Ok, tinha algo para falar que era interessante. Chegamos ao metrô. Um metrô. Onde o pau quebrou. Aí tinha os 3 Rapaz de Wall Street. Os 3 lobinhos de Wall Street e uma porquinha ali que eles estavam querendo comer, demorar. Que isso? Ao vivo? Referência aos 3 porquinhos. Portinha. Eu não convenço os 3 porquinhos, eles são dos 3 lobinhos. É verdade. Então tinha uma presa ali pra eles. Jogaram batata na moça. Enfim, tem uma superioridade. Eles se achavam superiores mesmo. Sim. E o problema disso tudo que uma vez, quando eu fui ver o Otávio Gala lá no Super 8 falando sobre o Coringa, ele falou no começo já que o filme era um filme perigoso, sabe? Que remetia muito a essas paradas e tal. Tanto que, se for parar pra pensar, realmente, tem um certo perigo aí. Tem um certo perigo porque eu vendo, eu fiquei muito feliz toda hora que ele matava alguém. Sério, cara? Eu falei, caramba, que massa! Principalmente quando ele meteu a primeira bala nos 3 lá. O cara do nada sai voando com a cabeça. E aí o outro bate na porta, o outro sai correndo e ele dá um tiro. Eu fiquei alegre, entendeu? Infelizmente passa esses negócios, pega uma empatia pra uma pessoa muito ruim, né? No começo eu falei, pô, Otávio, larga de ser chato, filme bonzão, e você querendo falar uma coisa. Mas realmente, se cair, por exemplo, se uma pessoa que já é um psicopata entalado começa a assistir, pode ser que influencie, pode ser que não. Sim, é muito catártico. Pra mim não foi catártico, mas pra um psicopata eu falei, é isso que eu precisava. Exatamente. Pode ser que as pessoas identifiquem e falem, cara, realmente essa sociedade é uma bosta, e ela realmente está uma bosta, e o cara vai lá, bora, fechou, era só pegar e matar os outros. Uma curiosidade, cara. É real mesmo. Lançou o filme do Coringa. Todo mundo assistiu, todo mundo comentando, tá na faculdade, tava na UEM. Uma semana depois, mandaram um e-mail ameaçando o atentado na universidade. E acredite ou não, apareceu um palhaço. Apareceu a porra de um palhaço. E ele visitava todas as salas e falava, isso é um assalto. Pra roubar os sorrisos de vocês. Ele tava querendo vender alguma coisa. Daí... Associou ele?
Com certeza. Ele foi, Coitado do cara, tem uma sogra no meio do bagulho. ele foi em cada sala, principalmente boa pedagogia, cara. Se você tá fazendo isso, não vai no bloco de pedagogia, porque só tem mulher lá, basicamente. A maioria dos alunos de pedagogia é mulher. Ele passou no meu, mas o professor não deixou ele entrar. Tipo, não, hoje não, desculpa. Daí o que aconteceu depois? Mandaram esse e-mail e tem foto da polícia parando ele na cidade. Ele tá na cidade, a polícia abordou ele pra ver do que se tratava. Teve isso. Não, velho. Que situação, coitado. Só trabalhando, não tinha dinheiro nem pra ir no cinema ver o Coringa. Do nada tava sendo preso, porque não coitado. Teve essa história, cara. Eu não tiro a razão de quem ficou com medo, não, cara. É nem eu, credo. Imagina se assiste Coringa, parece um e-mail desse, pô, mano. Não para do nada. Fudeu. Se você estudou na UEI no ano 2019, você sabe do que eu tô falando. Porque foi geral, todo mundo tava comentando, ó, o palhaço lá. Demais. Muito. E sobre as mortes? Cara, a morte do Murray, eu não achei assim, tipo. Não senti a mesma. Caramba, ele matou os caras que tava sendo cuzão, aqueles 3 lá, né? Tá, beleza. Mas a parte que ele matou o Murray eu achei muito bom, porque a cena em si inteira é muito instigante, sabe? É uma cena feita para ser uma cena icônica. Os caras falaram, essa vai ser uma cena icônica. Fizeram. E enquanto eu assistia, já sabendo, eu ficava apreendido. Ah, rapaz, eu Mesmo assim, né? É. Ele é muito bom. É muito bom. Quem que é o diretor, velho? Todd Phillips. Todd Phillips. Nunca vi na minha vida. Nem ouvi falar do nome, mas, poxa, tudo bem. Inspiradaço. Ficou massa demais. Eu acho que foi o mais inocente ali do bagaço que morreu. Ele só tava fazendo piada, entendeu? É, não, ele ali, eu acho que dos que... Como que ele matou? Ele matou o cara que vendeu arma pra ele, ou deu arma pra ele. Matou os 3 E amor, e o Marco. foi isso. É, eu acho que... Ele foi cada vez mais perdendo a razão. Porque se fosse pra dar razão pra morte, os caras foi meio que legítima defesa. Porque a gente não sabia até que parte os caras iam. Daí o primeiro foi legítima defesa mesmo. O segundo, mais ou menos. O terceiro não precisava ter matado. Segundo, mais ou menos. O terceiro não precisava. Porque ele perseguiu o maluco. Falou, não, agora eu vou matar mesmo. É, tava com saborzinho já. E outra coisa é que ficou mais fama de máscara do que de maquiagem. Não sei se a moça esqueceu que ele tava maquiado, porque ela era a única testemunha ali do negócio. Daí todo mundo Sim. falando, não, ele tava com máscara, tava com máscara. É verdade. É interessante, né? Será que essa moça existiu mesmo? Porque, poxa, ela poderia ser uma... Sei lá, uma testemunha que mudaria alguma coisa. Eu acho que foi a determinante pra polícia chegar até ele. Alguma associação a polícia fez pra chegar até a casa dele. Mas eu acho que ela foi naquele negócio de palhaços, né? E aí, lá, onde ele trabalhava, que falou que ele tinha uma arma, cara, que derrubou uma arma lá. Aí aconteceu tudo isso. É, palhaço com arma, que pega o mesmo metrô, que É. vai naquela região, Associaram ele. Sorte dele que foi durante que a mãe dele ficou doente, senão ele seria preso ali, cara. Tipo, ele ia dar testemunha, se contradizer, ele tá preso. E se ele realmente fosse o filho do Wayne? Ele seria o irmão do Batman. Por quantos anos será que ele tem ali? Uns 30? Parece que é uns 30, pelo que o filme conta, tá ligado? Será que o Batman tem 50 anos? Ou o Coringa tem 50 anos? Ele é velho assim? Acho que não, sei lá. Eu acho que se for pro próximo filme ter o Batman, só vai falar que passou o tempo e ele vai estar igual, tá ligado? Isso que é o problema da DC, cara. Toda hora um Batman diferente. Vão abandonar esse Coringa daqui a pouco também, tenho quase certeza. O que é uma pena. Ou vai ter um universo só desse Coringa. Seria legal. Eu ouvi dizer que aquele ator que fez o Soldier Boy tá tentando fazer papel de Batman. Caraca. Se pegarem pra fazer com esse Coringa, cara, ia ser lindo. Cara, a atuação do Joaquim Phoenix é deslumbrante. O cara é uma máquina de atuar, meu Deus. Eu gostaria muito de ver um Injustice com esse Coringa, porque o Superman atravessar o braço para o peito dele. Ia ser doideira. Ai, é. Pena que a DC parece que não sabe fazer filme. Quando tem oportunidade, vai lá e caga com força. Parece que o Snyder, ele quer... Ai, eu sou bonitão.
Ele faz um filme... Quem fez o Aquaman? Sei lá. Ele faz uns filmes bacanas, mas só que aí ele extrapola, ele quer acabar se achando. Aí depois ele vai lá e tem a chance de fazer um filme foda do Flash. Aí vai lá e fala que... James Wan. James Wan. Cara, ele James Wan? James Wan. O cara que faz terror, velho. Ele É, fez a Invocação do Mal. Sobrenatural, mano. Rapaz... Aquaman, o portfólio do cara tem o Aquaman ali do lado. Todo mundo caindo aos pedaços nos outros filmes. Tá bom. Teve o Aquaman 2? Parece que sim. Eu não assisti. Eita, pega. Mas então, mas voltando ao universo da DC, do cinematográfico, triste. Tem 3, 4 filmes bons, mas é uma penca de zona que eu não sei. Tem 4 horas de filme daquele lá que o Snyder faz, o diretor cortou, não sei o quê. Que cansa pra caralho. Ficou bacaninha no multiverso, cara. Você não tá entendendo. Nossa. Eu nem vi, mas eu vi todas o CGI. Aí eles falaram que é como o Barry vê o mundo, mas acho que isso foi pra economizar dinheiro. Dinheiro e tempo. Não é possível. Mas os caras têm um orçamento de milhões, cara. Não precisa disso. Não sei, por que fizeram aquilo? Você viu os memes que aparece a cena do Flash correndo e a música do Chaves tocando? É digno, é compatível. A risada. Uma coisa interessante... lembrei o que eu queria falar. Uma coisa interessante dessa parte da risada, que bem no começo lá no ônibus, quando ele começa a rir pra criança, você vê que a mulher, que é a mãe da criança, ela expressa muito uma impaciência com pessoas que têm condições psiquiátricas, como ele. Deve escrever piada, né? Sim. E infelizmente acontece muito isso hoje em dia também. Todo mundo acha que é meme, que é brincadeira, que é frescura, que é só não ficar assim. Eu, por exemplo, eu tô cada vez mais saboreando a ansiedade com sabores muito mais distintos. É impressionante como dá pra piorar. Com todos amadeirados. É incrível como só vai pau em mim toda hora. E realmente as pessoas são impacientes, até aquilo acontecer com elas. Até o velhão que tá lá de boa coçando o saco começar a ter uma depressão profunda e entender. Ou não vai entender, ele vai achar que é verdade, que é coisa do tipo. Não, tem que ser forte. Exatamente. Mas é impressionante, cara. E também é muito complicado, porque na sociedade em si você pode ver muita gente que se vitimiza, que quer fazer drama, e tem muita gente que realmente está doente. São coisas diferentes. Saber distinguir isso é complicado. Tem uma linha tênue aí no negócio. Sim. E a maioria dos adolescentes são as maiores vítimas dessas doenças e também os maiores dramáticos. E aí que complica tudo. Você não sabe quem tá podre, quem tá fingindo. Pior, cara. Mas aquela frase da piada, tipo, o lado ruim de ter algum problema mental é que as pessoas não querem que você age como se tivesse. É isso. Ele resumiu o primeiro ato do filme ali, tá ligado? Exatamente. Nossa, é tocante. E é isso. As pessoas não querem te ver como uma pessoa diferente dela. Quer que todo mundo seja igual, basicamente. Sim. No caso dele, ele só ri, cara. A doença mental dele é rir. Cara, isso que é complicado. Aparente, né? Porque no fundo tem porque 7 remédio tinha muita desgraça acontecendo antes. Mas aparente é só a risada, cara. É que levanta muito esse pensamento do ser humano dele, ao mesmo tempo, achar que o outro tá querendo se aparecer. É sempre esse negócio, parece que tudo é querer se aparecer. E também o fato de levar a psique humana como ser só louco, né? O que foi criado desde muito antes até hoje em dia. Imagina como depressão e ansiedade não lidavam com essas doenças, sei lá, na Idade Média. Nelson Rodrigues. Tem uma crônica dele que ele tinha 8 anos de idade e tinha uma vizinha dele que todo mundo considerava louca. Provavelmente, cara, ela era autista. Porque ela não saía de casa, às vezes ela tinha uns surtos e a mãe dela tinha que fazer tudo por ela. Então ela era bem independente, mas é chamada de louca. Quando ela dava um troço nela, ela era trancada no quarto. E o Nelson Rodrigues conta que um dia viu ela pelada, cara. Tipo, ele entrou sem querer no quarto dela e viu ela lá.
Só que todo mundo considerava ela louca e era isso aí. Ninguém tinha paciência com ela. Quando ela passava os limites, a mãe dela a batia e trancava no quarto. Então não é tão distante, não. Nelson Rodrigues não tem nem 100 anos direito de escrever. Exato. E como é visto os lugares chamados de, na época, hospício. Como era Nossa. cabuloso, era pesado demais. Nossa, bizarro. A lobotomia, cara, pra mim é uma das piores coisas que a medicina moderna fez, juntamente com os ginecologistas. Essa eu não tô sabendo, não. Porque assim, o professor Christian teve história da saúde, daí ele passou uma aula só sobre como era o início da ginecologia. Daí os médicos americanos associavam alguns sintomas das mulheres com o clitóris. Só é isso? Ele fala, sua mulher tá assim porque eu tenho que massagear o clitóris dela. Daí o médico, ele profissionalmente, ele levava isso muito a sério. É sério. Era só um abusador. Não era um abusador, ele era realmente a profissão. Tanto que eles inventaram máquinas pra fazer sozinho, porque a mão dele doía. Ele vai ficar massageando o clitóris da mulher até ela ter um orgasmo. E depois do orgasmo, a mulher se sentia melhor. Tá vendo? O problema era no clitóris mesmo. Isso acontecia real, cara, real. Daí aí que nasceram os primeiros vibradores. Porque os médicos tinham um monte de paciente, alguns demoravam mais, outras menos. Um vibradorzinho. Minha mãe voltar pra casa com a cândida podre fedendo, mas tava feliz. Só isso. Daí o cara fala, não, depois que o ginecologista veio aqui em casa, a mulher tá feliz. Isso mostra como o marido era vagabundo. Né? Era só usar. Nossa, mas é falta de conhecimento mesmo. Pra eles, tipo, o sexo era dedo, língua. Era só um negocinho. Não tinha essa preocupação, mas nem o conhecimento de que a mulher também poderia chegar no orgasmo maior. O negócio era transar. Verdade, né? Exatamente. Também tinha isso. Não sabia que fazia sentido isso. Então não tem como julgar. Daí os primeiros ginecologistas viam isso e falavam, parece razoável. Mas não era por prazer. Talvez alguns eram. Mas não tinha essa mentalidade na época. Mas voltando os hospícios. Hospícios, nossa. Lobotomia é muito pior. Eles pegavam um bagulho de picageiro, enfiavam no olho da pessoa. Tá. Daí um pouquinho até uma parte do cérebro que conecta, acho que o lobo frontal dá pronto, a pessoa fica mansinha. Mansinha. E era isso aí. Demorou um tempo pra ser proibido isso, cara. Muita gente foi lobotomizada de graça só porque era ansiosa. Você hoje, cara. Nossa, eu precisava de umas 3 dessas. Não, só uma, cara. Daí pronto. Ah, não, o Johnny melhorou. A pessoa deixava de ser ela mesmo. Imagina que foda. Nossa, credo. E me lembrou de Laranja Mecânica isso aí. Um bom filme pra gente falar aqui, velho. Que filmaço. Nossa senhora. Muito bom, mano. Você gosta? Cara, eu não assisti inteiro. Você tem... Mas faz tempo. Tem crítica social de pá, assim, que se pega e joga pra cima, assim. Muito bom. Apesar de muita putaria. Mas, voltando. Velho, essa parada de hospício era triste demais. Porque imagina, a pessoa tinha, sei lá, alguns surtos de vez em quando, mas ela tinha plena consciência da razão que ela tinha e tudo mais. E aí parava no hospício, num canto onde trancada com um monte de gente que tinha doenças muito mais profundas de insanidade ou algo do tipo. Como que não era morrer ali, tá ligado? Que situação horrível, velho. Sem contar a camisa de força e os caramba. Amarrado num lugar totalmente branco. Vai super ajudar num lugar totalmente branco, velho. E não... Ainda sobre essa matéria que eu tive na faculdade, o professor mostrou a primeira pessoa que começou a tratar essas pessoas como gente. E foi uma brasileira. Ela começou a dar coisa pros os doentes lá, pintada, e saiu um monte de obra. E colocar animais com eles, porque junto com os cachorros, eles se sentiam melhor. Teve um dia que todos os outros funcionários odiavam o cachorro, matou todos, cara. Quando eles chegaram, a cena do filme é muito, muito triste. Tipo, eles estão voltando de um passeio, quando chegaram todos os cachorros mortos. Isso é um spoiler? É um fato histórico também. Eu não sei o nome do filme, um dia eu vou assistir sem querer e vou falar, era esse filme. Só, mas eu não vou saber que é spoiler. É um filme brasileiro.
essa doutora aí, ela revolucionou por começar a tratar eles como pessoa, tipo, ter uma forma deles se expressarem e tudo mais. É algo bastante importante, cara. Cara, e pra quem não sabe, eu vou dar meu testemunho aqui dessas duas doenças, ansiedade e depressão. A depressão eu tive só uma pitadinha, assim, só um tira-gosto do que é, com um remédio que do nada, eu tava super ansioso só. Aí eu acho que a médica deve ter pensado assim, pô, tá ansioso? Vamos deixar depressivo então? Melhor que a ansiedade? Aí Você prefere? deu com as pílulas. E aí, mano, foi horrível. Por quê? Porque a sensação, cara, você que tá vendo, talvez nunca teve um desses dois, mas saiba que é desesperador. É muito melhor você ter um machucado físico, quebrar alguma parte do corpo, a minha opinião, do que isso, porque é algo que você não tem a liberdade de entender a sua realidade e as coisas que te cercam, cara. A sua vida no passado, no presente e no futuro são distorcidas por causa disso. É impressionante. E dá um cagaço muito grande. Em relação à depressão, quando eu não conseguia sair da cama. E eu fiquei só um mês por causa do remédio. Eu tenho muita dor de quem vive com anos com isso e não consegue curar. Cara, deve ser. Mas continuando. Nesse tiragosto que eu tive, eu ficava na cama durante o tempo todo. Eu chorava sem motivo nenhum. Eu não via esperança nas coisas, sabe? Eu não entendia pra que continuar vivendo. Eu não queria morrer. Graças a Deus não foi uma depressão nesse nível. Mas eu via que a vida não tinha o menor sentido. Eu não tinha pra que eu existir, não tinha pra que eu levantar da cama e fazer qualquer outra coisa. E eu chorava e ficava amuado. Assim, cara, foi horrível. Foi uma bosta. Porque, literalmente, você deixa de acreditar no que você acredita, no que você acha que a vida é, ou melhor, no que a vida realmente é, você para de ver daquela forma e começa a ver de uma forma totalmente distorcida. E você não consegue sair daquilo, você está literalmente preso no seu próprio cérebro. É horrível isso. É uma bosta. Porque você tenta e não consegue. Porque é você mesmo que está assim, você mesmo que está se colocando aqui e você não consegue fugir. Por exemplo, eu estou preso num quarto, o que eu tenho que fazer? Abrir a porta e sair. Mas na minha cabeça, o que eu faço? Não tem como, cara. Ela vai estar comigo até eu morrer. Por isso, inclusive, que muita gente se mata por causa desse problema psicológico. Porque a realidade não faz sentido pra quem tem isso. E na ansiedade, mano, que bagulho desgraçado. Eu não sei qual é pior, velho. Esse é o que eu tô passando agora. Mano. Eu acho que a depressão deve ser pior, cara. Dependendo do nível, né? Eu não sei qual que é pior. Porque a ansiedade é tão. Eu não sei. Sei lá, cara. É porque a depressão ela é muito mais vista como algo muito mais. Acontece muito mais na sociedade, você pode ver muito mais gente assim, e também tem muito mais chance das pessoas se matarem por depressão. Fatal, né? Exatamente. Mas a ansiedade também causa uma angústia desgraçada. No meu caso, que eu tenho desde há muito tempo, é uma coisa genética, dos dois lados da família tem. O que afeta? Uma das coisas que me deixou muito triste, que eu vou falar que é importante para todo mundo que está vendo, não fale para uma pessoa se você não souber o motivo que ela engordou ou emagreceu. As duas coisas. Você tem que tomar cuidado com isso. Falar sobre aparência é perigoso, cara. Por quê? Primeiro, se a pessoa emagreceu, pode ser que tenha uma doença envolvida, tipo câncer. É uma das doenças que pode emagrecer. Então, é pesado mexer com isso. Agora, se você sabe que a pessoa fez exercício pra caramba, tá se esforçando, você fala assim, nossa, emagreceu bastante. Aí tudo bem, tem que tomar esse cuidado porque já aconteceu. Ver o shape, né? Exatamente. Mas tem gente que quando emagrece muito rápido, fica parecendo doente mesmo. Não nem aconteceu com uma pessoa que eu conheço. Parecia que falou, você tá morrendo, mas eu sabia que ela tá fazendo exercício. Que eu pareço doente também. Não, você tá saudável. E pra quando a pessoa tá gorda, o foda, cara, é que tudo quanto é velho não sabe, não entende a profundidade do bagulho de ser gordo. Eles não entendem, eles só chegam e falam, tá gordinho, hein? Uma vez eu tava na igreja, cara, minha igreja, tem duas carreiras de bancos bem grandes, não tem? Lá na nossa sede normal. Aí eu tava do lado de cá, aí o marido o marido da... Faz tempo que não aparece o Alma. Não importa, não tem problema aparecer. Não tem sim, as pessoas assistem, eu descobri isso. É verdade. Então, eu tava sentado, eu cheguei na missa ali, fazia tempo que eu não ia na SEB, eu tava indo nos arautos mesmo. Sentei no meu banquinho e exatamente na mesma linha, assim, tava esse cara. Ele olhou pra mim e não deu oi pra mim. Ele olhou pra mim e fez assim, ó.
Mano, ele só fez isso. Ele não me deu oi, ele não fez assim nada. Ele só falou, você tá gordo EAD. Mandou um, você tá gordo de longe. Cara, não é possível, velho. Mano, na hora, como eu já tava com a minha... já sou uma pessoa que já tá mais racionalizando, não é aquela criança tipo, da risadinha. Eu olhei sério pra ele e falei assim, fiz assim com a cabeça. E olhei pra frente. Na hora, eu tenho certeza que ele pegou a mensagem. Mas, cara, é impressionante como as pessoas pra cima de 50 anos que, sei lá, não estudaram nem um pouco na merda da vida, mete uma dessa, velho. Ou fala que você tá fortinho, você tá fofo. Isso é tenso. O pior é quando repete. Não aconteceu comigo, mas com toda vez que ela via pra osso, tá engordando, né? Véi, pra que isso? E pra mulher é pior ainda. É cara. muito pior. Muito pior. Muito pior. Nossa, velho, isso é muito mancado. É tipo, sério? Sério, você não percebe? Véi. Sem comentário. Ah, mas vamos tentar ser empático? O que será que passa na cabeça dessas pessoas, cara? Cara, eu acho que engordar era algo bom, talvez, naquela época. Porque todo mundo era magro, não sei. É, porque tem isso. Nossos De saúde. avós têm essa tara de ficar oferecendo comida a todo momento. Sim, talvez eles não viam maldade nisso. Aí começou a fazer mal. Por falta de filtro mesmo. Muito falta de filtro de saber o que falar e o que não falar. Empatia, né, cara? Eu não sabia que o outro vai pensar quando você fizer isso. É, exatamente. Ou se tivesse a liberdade, pra quê, velho? Tá bom, eu conheço você há muito tempo, mas por quê? Por que você vai falar isso pra mim? E, retornando a isso, por que eu cheguei nesse negócio de papo de gordo e magro? Porque a ansiedade em mim, existe vários tipos, mas em mim, ela me fez comer mais. Toda hora que tinha ansiedade era um gatilho, a comida era um ponto de escape, uma válvula de escape para mim poder... É com recompensa rápida. Exato. Gatilho, ansiedade. Aí você come, pau. Recompensa. Isso. É gostoso. Aí você dava uma relaxada, você conseguia, depois de qualquer sofrimento assim, ou qualquer coisinha mesmo boba, ansiedade ia lá e comer. E com o tempo comecei a engordar. Passou da parte que na adolescência você não engorda nunca, você estica pra caramba. Aí chegou nos 20 e pouco, comecei a engordar e não emagrecia. E cara, pra falar, nossa, você é foda, velho. Acho que umas 2 ou 3 vezes, quando já... Várias vezes falaram que eu tava gordo, mas tinha vezes específicas que falavam e eu ficava tão mal, velho, que depois de um tempinho, passava um tempo que eu ficava sozinho, eu começava a chorar, porque é um negócio que dói, cara, porque você não consegue se controlar. Não é uma questão assim, tipo, agora eu vou comer, agora eu vou fazer exercício. É muito além disso, é o seu cérebro que tá te dominando, entendeu? Precisa de muito esforço. Chega, dói. É, tipo a história do mendigo, só que é devido às proporções, né? O mendigo não tem escolha de não fumar o crackzinho dele. Exato. Você não tem escolha de não comer algo que tá ali e que precisa de ajuda pra... Sim, precisa de, cara, um incentivo de fazer exercício, um incentivo de procurar medicamento para a sua ansiedade, se ela for mesmo necessário. É isso, cara, é empatia. E isso é muito ruim, é péssimo. E sem contar também que, além de tudo isso, existem vários tipos de ansiedade. Tem a minha namorada, por exemplo, a Raquel, ela tem o fato de não conseguir comer. Quando ela tá ansiosa, ela simplesmente não come. Quando ela tá aqui em Maringá, ela vem me ver, ela fica tão animada e ansiosa que ela come pouquíssimo. Mas, na que eu tô, tem nossa, velho, uma puta de uma bosta de uma ansiedade essa aqui. Porque você pega tudo que você já fez, você fica com medo daquilo, você fica se sentindo um porco sujo e com medo das consequências daquilo, sendo que não tem consequência nenhuma que vai acontecer. O máximo da ansiedade é ela pegar e criar várias linhas do tempo, assim, paralelas, que vai acontecer várias coisas horríveis por causa de qualquer bosta que você fez. E você tá preso nisso mais uma vez. Você tá atolado ali. E é difícil, cara. Porque isso não é só na sua cabeça, isso também traz pro corpo inteiro. Seu corpo sofre com isso. Eu tenho, acho que 2 ou 3 doenças motivadas pela ansiedade, que são doenças que não dá pra curar, que eu vou morrer com elas porque a ansiedade me fez ficar assim. É foda, cara. Complicado. E também isso pode prejudicar na questão cardíaca, porque eu, por exemplo, nessa que eu tô agora, eu tenho taquicardia. Eu fico toda hora com o coração acelerado, tenho que tomar meu Rivotrilzinho de vez em quando pra ele parar. Tá louco, não. Parar não. Pra ele diminuir. Preparar e acelerar. E existe um número, eu ia falar aspas, mas na verdade isso é real, vídeo médico, existe um número de batidas que um coração dá na vida. E se você pegar e desperdiçar esse tipo de doença, ele vai começar a ficar mais fraco com o tempo. Por exemplo, eu vou ser com certeza um velho muito mais fraco de coração do que os outros, porque meu coração tá uma desgraça com a ansiedade. Legal.
dessa curiosidade é que quando você jejua, os seus batimentos vai tipo a 40, tá ligado? Você faz o jejum direito. Eu vou ter que jejuar um ano inteiro, cara. É só engordar bastante, então. Porque você vai engordar o ano inteiro, tem que estar bem gordo. É complicado, cara. Ansiedade. Você tu tenta alguma doença foda aí? Cara, eu descobri na última vez que eu fui no Espaço Saúde que eu tava com pressão alta de boa, entendeu? Então provavelmente eu devo ter adquirido a pressão alta por causa da ansiedade do dia a dia. O estresse, cara. É, O que é essa sociedade estressando o ser humano, né? tem diferença, né, de estresse e ansiedade. Ansiedade eu sei que eu senti antes da audiência, por exemplo. Que não podemos falar muito sobre, mas eu tive uma audiência e um dia antes, cara, era ansiedade mesmo. Só que nos outros dias parece mais estresse, sabe? É o peso das coisas que você tem que carregar, é a cruz mesmo. Aham. Você tem que carregar no dia a dia. E eu acho que aumenta a pressão. Meu coração fala, bicho, vamos mandar mais sangue, porque esse cara Tá precisando. mas, Exatamente. enfim, outra coisa que eu tenho mais devido às proporções também é o que o Coringa tem, que é a projeção mental. Às vezes eu me pego fazendo uma coisa, mas me imaginando com a vida que eu quero ter, entendeu? Me imaginando lá na frente, na minha casa. E, cara, ele vive isso de uma forma totalmente real. Tipo, sonhar acordado mesmo. Às vezes eu me vejo pegando isso, é muito perigoso. Mas é normal, né, cara? Sim. É que tem mentes e mentes, né? Que tem uns caras que estão com cabeça demais. Que hoje em dia também tem outra forma mais fácil de, tipo, projeção mental, viver outra vida, que é os jogos. Já que eu não tenho jogo, fico me criando ocasiões que eu gostaria de viver. Sabe que uma coisa interessante? Que a gente não vê ele no filme ali, ele distraindo a cabeça, sabe? Ele pegando e fazendo coisas pra não focar, pra não ficar com a cabeça vazia. Tem duas só. Que ele se autoprojeta também, que é o stand-up e o pub. É. Só essas duas coisas que ele faz isso. É muito parecido comigo, só que muito menor. Tipo, as coisas que eu mais gosto, comecei a me projetar nelas. E ele fazia isso, tipo, se imaginava fazendo stand-up, se imaginava no programa, chamando o Mord de pai, cara, muito bizarro. Tem isso, é isso aí, cara. Mas ele precisava de outra maneira de se distrair, né? Talvez outra mais palpável, que ele não precisasse ficar se imaginando, mas vivendo também. Acho que seria importante pra ele. Exatamente, algo mais palpável mesmo. Porque pra quem tem qualquer parada na cabeça, é importante que você se distraia, que você faça alguma coisa, não importa o que seja exercício físico, seja uma tarefa em casa, varrer um chão, jogar videogame, que é o que eu mais faço para poder distrair a cabeça. Porque nos momentos onde, enquanto o remédio ainda não tá ajudando, ou ele tá no processo, é isso que vai te aliviar do sofrimento, cara, porque é só assim que você distrai sua cabeça. Assim como o corpo precisa de uma forma de descansar, ou seja, deitar, dormir, a mente também precisa de um tempo de não precisar pensar em problema e ter o seu momento para ela. Né? Sim, onde tá doendo, você não mexe onde tá doendo, né? Tipo, quebrei uma perna, você fica dela paradinha. Agora, quebrei o cérebro, você tem que deixar ele de boa, não pode usar ele daquele jeito. Exatamente, você tem que deixar, dar um tempinho para ele se distrair. Por isso que a região dele que faz aquilo. Por isso que as distrações são importantes. O Santo Tomás falava isso. As distrações são listas? Sim, se você não ficar se distraindo o dia inteiro, sim. Mas tem que ter um momento só para você, porque a mente precisa de um cuidado especial. Ela também é gente. Exatamente. A mente também é gente. Isso é legal, né, cara? Porque a mente em si, você pode ver que ela... aquela mesma coisa que você falou pra mim, que é muito interessante, pra você poder ativar mais o foco, você toma um café. Pra você ativar mais a criatividade, toma uma cerveja, entendeu? É legal esse universo que tem dentro do nosso crânio. É impressionante. É tipo soltar o cachorro. Tá ligado? Você não tem que deixar a mente presa a todo momento. Tem hora que você tem que abrir o portão e deixar dar uma mijada na árvore, correr. É tipo isso, cara. Sim, depois você volta o cachorro e faz o quê com ele? Daí deixa ele em casa na rotininha dele. Na rotininha, cagando, comendo. Mas tem uma hora que ele tem que se libertar, ter essa liberdade de fazer aquilo que ele quiser. Não tudo, não morrer atropelado, né? Mas correr.
Igual o Perrito. Conhece o Perrito? velho. Tá ali, ó. Saudade do Perrito. O Perrito era um cachorro cerveja, entendeu? Ele tava sempre O cara é livre. alcoólatra, mano. Tava no meio do mato, velho. Dá vontade de viver assim? Dá, mas não dá. Não pode, não tem como. Pode. A não ser que você plante e colha tudo ali. Ainda assim você vai querer ter socialização, aí vai dar certo. Mas então. Cara, a mente humana é impressionante, né? E esse filme retrata de uma forma muito deprimente, assustadora, revoltante, instigante. Interessante. Às vezes eu penso em me formar em psicologia mesmo. Por que não faz? E psiquiatria também. Será que eu deveria? Cara, tem várias formas. Talvez não na faculdade, porque faculdade é diferente, né? Mas talvez fazer uma formação online. Mas se eu estudar tudo que tem lá, eu posso falar que eu sou um psicólogo? Não pra prestar Não. serviço, mas tipo, Não. não. Você precisa de autoridade para falar que é. Tem algumas certificações digitais, tipo o Ítalo Marcilli tem. Ele é psiquiatra e ele dá aula de psicologia também. Ou alguma faculdade EAD que vai só te dar o diploma para você fazer a prova lá da ordem dos psicólogos para ter um número. Tipo, eu faço parte mesmo. Senão você não pode. Ou fazer psicanálise com um psicanalista e ganhar, que é diferente, né? Um psicanalista de um psicólogo. É massa. Acho que eu deveria mexer mais com isso. Tem a namorada também. Não agrega muito. É só a forma que ele via a relação entre os dois, que era muito fria. Tipo, tem pouco contato com os dois ali, mesmo na imaginação dele. Acho que primeiro é só ele beijando ela, entrando na porta, beijando ela. Depois saindo do show, daí eu não lembro que eles conversam, você lembra? Ele vê a notícia no jornal e fala que não acha que é um vilão, acha que é um herói. É, daí ela fala também. Daí ela fala isso. Ah, então. É só pra exaltar ele. Tem esse ego também. Porque se todo mundo tivesse reprovando o que ele fez, talvez ele se sentiria mal. Mas não, todo mundo tava gostando. Ué, então é isso que as pessoas querem de mim. Exatamente. Aquele momento que ele entra na geladeira. É verdade, cara. O que será que ele tava tentando? Será que ele tava medindo pra ver se ia caber um corpo? Será que ele tava esfriando a cabeça? Entrar na geladeira. E depois daquilo ali, foi pra cena dele fumando na cama da mãe dele. E aí a mulher a secretária do Murray liga, fala que quer que ele vai pro show. E antes dele entrar na geladeira? Eu acho que antes ele tinha tido conversa com o Anne. Tinha levado um soco na beiça. Cara, é muito esquisito mesmo ele entrar na geladeira. Deve ter um significado. Você não vai fazer isso à toa. Talvez quando criança trancaram ele na geladeira e ele se sentia seguro lá. Só que uma boa forma de matar alguém é na geladeira, né, cara? Comeu, tem gás que sai de lá, tá ligado? Faz sentido. Ah, mas eu acho que não tem como ficar lá dentro sem morrer. Talvez fizeram isso com ele. Provavelmente, então, foi só uma memória de infância que trancaram ele lá e ele se sentia seguro, provavelmente. Talvez depois daquilo ele se sentia só como um pedaço de carne. É. Complicado. Você não quer aproveitar isso pra falar sobre como é que funciona o autismo? Acho que não, cara. Tem que estudar melhor. Fala o que você sabe. Eu não estudei ansiedade e falei que eu sei. Ah, legal. Então, o autismo provavelmente acontece quando a criança está em formação, vem com um número X de neurônios e daí o corpo vai limpando os neurônios em excesso. E provavelmente nos autistas esses neurônios extras acabam indo, entendeu? Que massa! Por isso algumas funções são impulsionadas, tipo toque, entendi. e algumas coisas mais diferentes são desincentivadas, tipo reconhecimento de expressões faciais e essas coisas mais subjetivas e práticas, entendeu? Por exemplo, eu tenho muitas vezes as pessoas falam ironia e
eu não vou entender na hora. Depois que eu pensar sobre, não, será que ela falou de verdade ou foi irônico? E algumas vezes Acontece bastante. tem isso, mas algumas coisas são mais rápidas e mais lentas. Por isso vocês vão ver sempre autistas ou muito inteligentes em uma área, porém você vai falar alguma coisa no sentido figurado para ele. Tipo, como que isso acontece? Como que vai dar certo isso? Então tem isso aí, cara. Só que por causa dessas partes ruins, afeta bastante a interação social. Porque, por exemplo, todo mundo, se tiver contato longo com pessoas, vai se esgotar, vai ter essa ressaca social. Porém, com as pessoas autistas é muito mais fácil. Por quê? Porque já que tudo é a flor da pele, tudo é intenso, tanto as luzes quanto os toques, conversas, e ter que criar assunto e colocar uma máscara social, cansa pra caramba. Porque se eu não usasse máscara social, tipo, em algumas ocasiões eu ia sempre parecer a pessoa mais chata do mundo. Por quê? Porque eu só consigo ser espontâneo dessa forma diante de alguém que eu já estou acostumado. Isso desde a infância. Com meus pais, minha mãe, eu era mais espontâneo e na escola eu era mais retraído, muito mais retraído. E tem um problema muito grande socialmente que é foda, cara, que as pessoas acham que. A gente já falou sobre isso uma vez, mas eu vou recitar outra vez. Falta de habilidade social, timidez, não é a mesma coisa que ser babaca, ser uma pessoa arrogante que se acha. Exatamente, e as pessoas associam essas duas coisas. Parece que tudo tem que ser consciente, cara. Tudo tem que ser do jeitinho delas também. Tipo, se você tá agindo assim é porque você quer. É. Exatamente, cara. E é isso aí, a maioria das pessoas autistas vão ter certa dificuldade. Ou vão falar demais, ou vão falar de menos, vão falar nada. Não sei o que é pior. É porque eu acho que a mesma questão também da ansiedade e depressão é você falar, por exemplo, sobre o autismo e as pessoas acharem que é forçação de barra, né? Que você tá forçando, que não é assim. Não, isso aí você não era assim, né? Agora tá. É por isso também eu evito citar, sabe? Não, para as pessoas não acharem que é muleta. Às vezes eu tenho que falar, porque senão fica feio, mas tipo, principalmente questão alimentar é complicado, porque como dissemos, a comida é muito valorizada, extremamente valorizada na nossa cultura. E cara, eu não consigo comer certo tipo de comida que faz explicar isso. Fala que é enjoadinho, né? Fala que É quase uma ofensa. Nem é isso, é uma ofensa. Eu preparei pra você e você não quis. Não quis. Putz, cara. Que complicado, né? Ah, não, eu fiz com tanto carinho. Cara, mas eu não consigo comer, você não entende. Se eu fizesse pra você um cocô com todo carinho, você comeria? Ah, minha comida é cocô? Não, mas pra mim é o mesmo esforço de comer um pedaço de cocô. É o mesmo esforço. Caralho. É nesse nível, entendeu? É nesse nível. Alguns certos tipos de comida que eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Rapaz. Tá entendendo? Tá entendendo o nível do negócio? Então a pessoa fala, porque escutando carinho, que bosta. Qual o cheiro disso? Você quer que eu como isso? Que merda, velho. Nossa. Esse é o lado que eu mais detesto da condição, entendeu? O resto eu tô conseguindo me adaptar muito bem, obrigado. Porém, a parte de alimentação é muito mais difícil. Muito, muito, muito mais difícil. E parece que a alimentação minha, eu não vou falar de todos os autistas, mas a minha é muito primitiva, entendeu? É muito mais fácil para mim comer aquilo que a humanidade evoluiu para comer, ou seja, fruta. Eu me identifiquei muito com as frutas, é algo que eu consigo comer bem e bastante. Mas as pessoas não entendem, cara, não entendem, é muito difícil. Então, provavelmente alguém tá ouvindo isso agora falando... Tá resmungando. A questão das mudanças também, né, cara? Dessa parada das coisas serem de um jeito e a mudança ser mais difícil pra você do que pros outros. Exatamente. Tem isso, cara. Tipo, sair de um padrão, de mudar um detalhezinho que pra mim é muito importante. Difícil. É foda. Mudanças em si já é foda. Imagina tendo a situação que tu tem. Deve ser uma bosta. Sim, é a rigidez mental. Já. Deve ser uma merda. E esse negócio de comida aconteceu comigo. Graças a Deus comigo eu consegui mudar. Eu consigo, tipo, muito mais fácil que você, com certeza.
que eu não comia ovo, tá ligado? Aí uma vez, eu não lembro a situação, não lembro quem, nada, mas eu lembro que eu falei que eu não comia ovo pra uma ex-sogra minha. E aí ela espalhou pra família inteira. Nossa, ela não come ovo, moleque enjoado, não sei o quê. Mano, Bom, não lembro, velho. Não lembro exatamente, nem não sei o que era. Era uma ex-sogra. Inventei esse para todo mundo. Eu falei, caralho, eu sou demônio só porque eu não queria comer ovo. e se fosse eu, então lascou. Olha, ia chibatar. Eu só Trollar. come fruta. Ah, não, cara. Mas saber disso é muito importante. Porque muitas pessoas falam, ah, não, você pode continuar sendo você mesmo. Mas pra mim, saber um pouco mais sobre como é a minha condição, isso é muito mais fácil. Por exemplo, eu e a Caísa vamos viajar em agosto. Temos que adiantar conteúdo, aliás. Um papão pra nós fazer aqui. Daí, eu já tô preparando tudo para essa viagem, onde eu vou trabalhar, como vai ser minha rotina. Porque se eu fosse lá sem preparo, fosse o Batman sem preparo, sério, eu ia apanhar tão forte que eu não ia aguentar uma semana lá. Por isso eu tô deixando tudo redondinho, tudo certinho, para onde eu vou. Levou Hoje um eu liguei caixão de banana. ligando para a biblioteca, eu já tenho onde trabalhar, já tenho onde ir. Porque isso é muito Você ligou importante. lá? Eu liguei e falei, tem internet aí? Não, então tem que aumentar o meu plano de internet para poder... Caralho. Sério, Batman muito mesmo. preparado, cara, porque isso é muito importante. Sério, se eu ficar lá numa rotina desorganizada por uma semana, eu não aguento ficar. Não aguento. Então é muito necessário eu sair, ter o meu momento, o meu lugar, onde eu vou ir todo dia, fazer as coisinhas, trabalhar, fazer um planejamento. Isso é muito importante. Se eu não soubesse da minha condição, eu ia na sorte mesmo. Ia tomar na bunda, mas com Ai, um ácido, mas com ia. a força, velho. Mas esse poder, porque aquele pouquinho que você foi já foi uma coisa complicada. Sim, Imagina e foi se dessa você tem forma. Foi, por quê? Porque na mesma época eu tinha pedido demissão, daí Tinha mudança até no talo ali, né? as pessoas não tinham algo definido que elas iam fazer todos os dias, daí eles falavam uma coisa, fazia outra, e aquilo não dava pra mim, cara. Aquilo me fez muito mal. Então por isso eu preparo. Eu lembro quando você voltou, velho, você tava péssimo. Tava, Tava cara. destruído. Quero ver agora. Vamos ver, vamos ver a diferença. Melhor, cara. É isso. A previsibilidade é muito importante. Então, vamos deixar tudo... O que der pra controlar, deixar controlado. Entendeu? Sim, o que dá pra controlar, controla. Perfeito. A questão do filme, voltando ao filme ali, da psicologia e tudo mais, é a empatia como um todo, né, cara, que falta pro ser humano naquela situação. Se colocar empatia em cada personagem, em cada criatura naquele filme, nada disso estaria acontecendo. Nem teria revolução, tá ligado? Porque foi uma revolução muito, mas muito anarquista. Mas anarquista raiz, entendeu? Batendo ambulância em polícia. Anarquia, literalmente. Tipo, não é o anarcocapitalismo, não é anarquismo mesmo. Tudo tá ruim e a gente quer tirar, mudar tudo. Tudo. Exatamente, cara. E eu não duvido que eles consigam, não. Se a Revolução Francesa conseguiu. Velho, a psique é um bagulho muito complicado. Sobre o fim do filme. O fim do filme. Eu acho que foi dali que eu vi teorias de que, na verdade, ele nunca saiu do sanatório. Entendeu? Porque no começo, quando mostra aquela ceninha que ele bate a cabeça, talvez já tava então e tudo foi perder a cabeça dele. É o que eu ouvi dizer também. Mas eu acho que seria muita mancada, como quem assistiu, cuspir na cara de quem Vamos assistiu. voltar antes, então. Vamos falar sobre o nosso queridíssimo governo. Ele era atendido por assistente social, né? Tudo ali era um programa social que dava a ele um mínimo de sanidade. Ou seja, remédio, tupia ele de remédio e tinha uma psicóloga que aparentemente não ouvia. E na verdade que você podia ver que até o bagulho de saúde em si tava ali, tava sendo usado para manter as pessoas no limite, não querendo deixar elas bem. Tava deixando elas só sã. Mesmo que sofrendo o tempo todo. Exatamente. Não deixar elas sair do ponto. Tava segurando ali, ó. Cortaram a verba. Aí fodeu tudo. Aí lascou-se. E eu acho que, cara, tá aí uma coisa que tá acontecendo comigo agora. Graças ao governo, infelizmente, eu nunca achei que eu ia falar isso, mas, pô, o SUS realmente é uma coisa boa mesmo, hein, velho? Eu não estaria tratando a minha ansiedade se não fosse o SUS agora, eu estaria louco, me revirando nessa cama aqui agora. Porque eu consigo tomar um remédio de graça.
de grátis. E pegar De graça, receita de não. grátis. Você pegar um remédio sem trabalhar. Exatamente. É de graça, é muito pesado, mas é de graça, né? Aparentemente. Porque Isso tá me ajudando, realmente. Mas, cara, cortar isso é triste. Tanto que quem cortou foi como é que foi o rolê, você lembra? Cara, Tem a ver com ele. pensar. Ele falou lá. Dá pra pensar que nem foi cortado também. Pode ser que a psicóloga só cansou dele. Ou ele cansou da psicóloga e falou: ah, ela não me ouve mesmo, então eu vou voltar mais aqui. Daí ele criou aqui na cabeça dele. Pode ser também. Pode ser. Ou ela não estava cansada dele. Ela lia o livro dele, você lembra? Na primeira sessão ela lia aquilo. Ele é pelada e violência. Eita, rapaz, o que tá acontecendo aqui? Mas tem essas duas possibilidades. De, na verdade, ser ele que projetou que não vai ter mais, parou de buscar os remédios. Ou ela ter cansado dele também. Mas a narrativa do filme foi o governo. E foi meio que uma assinatura de morte do governo. Porque talvez se ele não tivesse cortado o remédio, não teria enlouquecido. Sim. E não só ele, né? Também qualquer do resto da sociedade. A saúde é um dos princípios básicos lá, aquela pirâmide de Maslow. Tá lá, saúde. Os caras cortar a verba disso é complicado, cara. É um negócio que é dar um tiro no pé. Realmente. É triste, velho. Parada de saúde é triste. Complicado, é delicado. Porque eu prefiro passar fome do que depender do SUS. Mas também tem o mesmo motivo. Se eu tivesse que depender, fazer o quê, né? Sim. Até agora, o SUS ele é bom se você não precisar fazer alguma cirurgia que não é de urgência. Essas paradas que não é de urgência, aí você se fudeu. Remédio é muito fácil de conseguir. Sim, se sei lá, você levou um tiro, vai pro SUS que os caras vão te remendar, vão te dar uma ajuda ali. Mas é uma coisa muito mais complexa e que não é urgente. Ou que é urgente, sim. Só que aí os caras fazem com as coxas, que já aconteceu bastante. Realmente dá um medinho do SUS. É paliativo, né? Porque, assim, sempre que você tiver com algum sintoma que tá crônico, não é boa ideia ir no SUS, porque só vai se tratar o sintoma. A doença vai... Sem contar também que, por exemplo, eu ia num dermatologista, cara, e aquele é o melhor de Maringá, certeza. E hoje, eu indo num dermatologista pelo SUS, você vê que além do tratamento da pessoa ser educada ou não, já é diferente, mas também a mentalidade dos dois, são dois médicos totalmente distintos. Você vê que aquele ali, ele consegue fazer associação com praticamente tudo que ele estudou. O cara, ele se especializou muito mais do que o do SUS. Ele vai conseguir achar uma forma de melhorar a sua situação sem foder todo o resto. Ele vai conseguir... Cara, é impressionante. Dá pra ver essa diferença no plano de saúde com o médico que todo mundo indica do um do SUS. Dá pra confiar muito mais a vida a uma pessoa dessa do que outra. Exatamente. Infelizmente. Mas daí não dá pra colocar a culpa no médico também. Ele tem tempo pra estudar. Imagina que ele só atende ali. Sim, pra ele, atende, sai. Não tem, cara. Tinha que dar muito pra começar a funcionar direito essa parte. Então, se você quer um remedinho, não é mais fácil, né? Infelizmente, é quem tem dinheiro que vai conseguir ficar bem na vida. Bem no sentido saúde, educação, ter o básico bem feito. Com certeza. Cérebro true. Sede Buttitrute. Tá, mais alguma coisa sobre a psicóloga? Você acha que ela ouvia ele? Ele falou, eu já te disse isso. Daí ela só ignorava, tá ligado? É complicado porque em qualquer filme que você vai ver assim, que não trata a psicologia como um foco, mostra como um psicólogo uma pessoa chata que escuta e fala a mesma coisa sempre. Comigo não é assim. A psicóloga que eu ia, cara, me conseguir me mudar e fazer eu pensar de forma diferente. Mas nos filmes você vê mesmo que parece que a psicologia não tem jeito, né? Todo mundo é cuzão. Não entendo, não faz sentido. Sei lá. Ele desabafando, eu tenho que te demitir. É bora. É complicado, cara. Sei lá. Eu não sei explicar nesse sentido, mas talvez também vai da questão do cara louco em si. Que ele tava tão fissurado nas coisas que ele não prestava atenção no que ela queria que ele fizesse. Pode ser isso também. Tanto que ele usava o caderno que era a agenda para fazer as coisas para fazer as piadas e com a figura de meia pelada. Então é muito relativo, né? Não dá pra saber, não. Talvez a forma que ela tratava ele era só uma projeção dele. Inútil, que só estava preocupado em mandar ele embora.
Não Sim. fumava lá dentro, cara. Ele sempre tá fumando. Em qualquer lugar. Naquela época, naquela década e tudo mais, é legal. Dá pra fumar em hospital, dá pra fumar no hospício. Você tá no hospício, tá fumando. Você tá internado no hospício. Ajuda com a ansiedade, pelo menos. É. Eu lembro do Dr. House lá no episódio. Aí, não, fuma um cigarro. Vai dar minha cerveja. É engraçado pra caramba, velho. Tem várias paradas que ele faz que é incrível, impressionante. E esse negócio, tem um médico que é o Dr. House, que é o cara que associa até, sei lá, a agulha que você enfiou no pé lá muitos anos atrás, e aquele que só vê o básico mesmo. Ah, virose, toma o xarope. Entendeu? É diferente, né? É diferente. É isso que eu sinto, às vezes, eu tô com um sintoma que eu sei que é muito mais profundo. Não, toma um remedinho aqui, toma uma injeção e vai embora. É triste, cara. E esse negócio também dele falar que você não me escuta e tudo mais, é algo que eu sinto muito, assim. Eu sei que o médico, ele tá sempre atendendo várias pessoas todo dia. Mas o fato da pessoa, do médico, quando escutar o sintoma e o seu sofrimento, ele demonstrar um pouquinho de empatia, isso já alivia muito o negócio. Porque, por exemplo, quando eu fui no hospital lá pegar meu negócio no plantão psiquiátrico, eu cheguei desesperado. Realmente, eu achava que minha vida ia pros ares daqui a pouco. E quando eu falava, a médica não expressava emoção, tá ligado? Ela só fazia o bagulho e falava, ah, entendi, é por causa disso aqui, ó, você devia ter feito isso e tudo mais. Ela não falava assim, caralho, sério, tipo, existe mínimo de empatia. um mínimo, cara, que dá pra ver que a pessoa, ela não só tá te tratando, mas ela tá te escutando, ela realmente tá ligando os pontos na cabeça dela pra te tratar bem, pra te curar. Aí você não vai botar confiança tá te curando, porque parece que ela nem tá te ouvindo. O mínimo de empatiazinho no médico, nossa, é uma delícia. Faz você achar que realmente aquilo vai ser curado. Porque ele tá te escutando de verdade. E depois ele desabafa com o balconista. Você lembra? Ah, Então, o sim. balconista, cara, eu sou funcionário público. Não, eu conheço. Coitado do balconista. Realmente. Você é uma gente boa. Eu tive uma experiência lá nesse mesmo plantão psiquiátrico quando eu fui levar minha tia, cara. Lá eles foram bem maquiavélicos. Porque assim, a minha tia, ela tava no auge seja internada ou morra, sabe? Ela tava tremendo, tava muito magra, era pinga, marvada, faz isso. Daí eu fui lá determinado a internar ela, só que ela não queria ser internada. Daí uma médica lá desse mesmo plantão falou, dá só esse comprimido pra ela. Foi só ir pro carro que ela falou, não, se vocês quiserem que eu fique rico. Ela ficou. Véi, foi muito no time, entendeu? Caramba! Foi muito no time. Ou seja, ela provavelmente sabia que aquele remédio, sei lá, ia abrir a mente dela pra ficar. Uhum. Deu certo, ela tá viva, pelo menos. Né? Sim. Isso que importa. Mas largar o vício, não. Largar o vício... Pra mulher, principalmente, admitir que é viciada em álcool, cara, é muito difícil. Geralmente elas, pelo menos na minha família, assim, eu não gosto de admitir porque é um sinal de fraqueza. Diferente pro homem, que é algo bem escrachado, porque o homem que eu sou machão, né? Daí ele acaba batendo, as consequências são muito piores. Mas pra mulher, ela só bebe lá, daí ela fica mal. Bebe lá, faz um vexame, bebe lá, fica pelado, bebe lá, morre. Isso é complicado. Mas não assume, mas tá bem. Não, viciado eu não sou, eu não bebo álcool. Daí vai ver embaixo da cama dela, tipo, muito garrafa de bebida. Isso. Sério? Sério mesmo. Que foda. Cara, esse negócio de vício é complicado, né? Dá pra ver tanto que ele é viciadinho num cigarrinho, né? E depois ele se vicia no sabor da morte. Tanto que ele até mata a última psiquiatra lá. Fica subentendido isso. Tem um monte de sangue lá, com certeza. Ou pelo menos ela tá bem machucada. Cara, vício, eu queria entender, porque até hoje eu não consegui me livrar de nenhum vício que eu criei. O que você tem a dizer sobre isso? Não é algo fácil. Porque... se fosse fácil, nossa, a sociedade estava zero. Partindo do princípio que o vício é um hábito. E hábitos são irracionais. Ou seja, racionalmente você detesta o vício, você não quer estar com ele. Sim. Porém, sempre que tiver um gatilho, e se tiver motivação para fazer, e tiver fácil alcance, você vai fazer, cara. É muito difícil de largar. Então, tendo com base os 2 livros que eu estou lendo, O Poder do Hábito e Micro Hábitos, tipo, o poder do hábito é abrangente. O micro hábito pega o hábito e esmiucia como ele funciona.
Geralmente, para um hábito pegar, você precisa de motivação, a motivação tem que estar alta, e você precisa de facilidade, tem que ser fácil, a capacidade sua de fazer é fácil. E a recompensa tem que ser boa também. Então, sabendo que o hábito é isso, você tem um gatilho sempre. Sempre o hábito começa de um gatilho. Então, sei lá, pro bêbado, tô voltando de casa, passei na frente do bar, vou entrar. Daí a primeira vez foi racional, a segunda também, a terceira, daí na quarta o corpo já começa a acostumar. Ele passa a deixar de ter escolha a não ser entrar ali. Uhum. Daí instaurou o gatilho, beleza. Daí depois disso vem a rotina. A rotina é você beber. Ele bebe até ficar mal de verdade. E a recompensa? Qual é a recompensa? Esquece o problema. Tudo que ele fez no dia ali sumiu. Ele sente um prazer pelo álcool, nesse exemplo. Sim, a vida fica muito mais engraçadona, mais divertida. Exatamente. Espontânea. E daí sempre que ele tiver esse gatilho, ele vai lembrar não do bebê, mas da recompensa. Se eu beber, eu vou ter isso. Se eu beber, eu vou ter isso. Então eu quero ter isso. E o gatilho sempre vai ser o mesmo, porque ele sempre vai voltar naquele caminho. Uma forma de livrar-se desse vício é mudar a rotina e ter uma recompensa parecida. Então, se ele for no bar não para beber, mas só para conversar com os amigos e beber outra coisa ou comer um doce, pode ser que ele se livre. Mas essas influências pode ser difícil. É difícil. Ou só mudar o caminho. Daí o gatilho não vai existir mais. Você cortou mal pelo gatilho. Vai para outro bar que você não conhece ninguém, daí você fica desmotivado a beber, porque tem todo um contexto social. Então, todo o vício, a estratégia certa é você mudar o hábito e aproveitar o gatilho, entendeu? Ou dificultar o hábito, que seria, no caso, mudar, tipo, sair longe do gatilho. Porém, na teoria é muito fácil, cara. Funciona. Funcionar, funciona. Mas você precisa usar essa mesma racionalidade do início para agora, para largar e colocar uma virtude no lugar do hábito. Mas esse é o complicado. Você precisa ter uma motivação muito boa para sua razão, para ela querer estar ao nível de lutar contra uma vontade que vai te dar um prazer animal. É muito complicado isso. Exatamente, cara. E isso que é complicado do negócio. Mas talvez só de você saber como funciona, dá pra ver. Porque enquanto você tá na rotina ali, fazendo, você tá tendo consciência. Cara, eu não devia estar aqui, mas eu tô. Olha aqui pra mim. Exatamente. Pra você ver que não é racional. Por isso nem dá pra você se culpar muito. Você que é viciado, é difícil culpar um viciado por estar fazendo um vício. É mais de dó, entendeu? Mas a maioria das pessoas tem raiva. Olha lá, bebendo de novo, aquele bêbado. Olha lá, eu dei dinheiro pra ele tá fumando de novo. É tudo que envolve o cérebro, as pessoas são preconceituosas e vão falar isso. Cara. É doença mental, é vício, é um hábito. Ninguém entende, velho. É o passado da pessoa que a fez assim. É que é um negócio que não é tangível. Se a pessoa não tiver com a perna decepada, ela vai falar, pô, tá mancando. Por quê? Porque decepara a perna, então tudo bem, vamos ajudar a pessoa. Caso contrário, ela não tá vendo, né? As pessoas acham que tudo se resume ao físico, né? Aí chega no cérebro lá, a pessoa tá estrupada do avesso, ninguém sabe. A semana passada a gente viajou. A gente tá mancando. Todo mundo perguntava, o que aconteceu? Tá doendo? O que foi? Ah, mas se fosse a gente ansioso, assim... O cara fala, cracudo, filho da puta, vagabundo, não vai trabalhar. Tá acontecendo, rapaz? Para com isso. Tipo, eu tô mancando, rapaz, eu não posso não mancar, tá doendo. Exatamente. Então, praticamente, assim, que bicho, é isso, cara, é isso. Só porque não é aparente. Então, eu acho que é isso, cara. Pra mim, é o conhecimento que vai libertar as pessoas. Se elas souberem como funciona, provavelmente elas vão olhar e falar, bom, não é bem assim, né? Não sei, cara, não sei. É muito difícil, porque são milhões de fatores que influenciam uma situação dessa. De todas as partes, tanto de quem julga quanto de quem é julgado. Pior. É foda. E aí, cara, você acha que é isso aí? Eu acho que talvez daria para refletir mais sobre pessoas viciadas na nossa vida, porém eu não sei se cabe aqui no programa. É complicado, né, velho? Dá pra gente falar só sobre vícios e virtudes, aí a gente começa a falar tudo um pouco. Ah, mas daí eu acho que teria que citar coisa muito pessoal, não sei se seria legal.
Tipo, eu gostaria de falar sobre alguns amigos ali, alguns parentes. Melhor não, deixa eu falar. Deixa, vai ficar no off. É, que a gente começa a falar uma coisa séria, tipo Coringa e tal, a gente começa a levar pro lado pessoal, né? Tipo, nossas doenças. É isso. O negócio. Não dá. O negócio é podcast, né? Conversar sobre o bagulho nosso, tá certo? Exatamente. Certo? É um filme muito bom. Pra quem não assistiu, recomendo que veja. Se eu não me engano, tá na HBO Max, dá pra vocês verem lá. Assistam, é maravilhoso. E tenha mais de 18 anos, porque tem violência pra caramba, de vez em quando umas nudez lá, mas nada a ver com o Coringa em si, só com umas fotinhas que estavam na parede. É muito bom, tem bastante crítica social. E se você é uma pessoa arrogante, ignorante, provavelmente você vai estar vendo isso, porque você não vai perder tempo com coisa que vale a pena, pelo jeito. Mas repense sobre as coisas, comece a ver com outros olhos. Tenta pensar mais que as pessoas são muito mais do que elas aparentam ser. Aqui dentro pode acontecer muito mais do que, sei lá, quebrar um osso. Consequências devastadoras na vida. Realmente. Então é isso aí. Esperando vocês semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like. Nossas redes sociais também. Vai lá que sempre tem treta com os evangélicos. Tá rolando até agora, mas deve ter acabado já. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.